Deus está morto. Deus permanece morto, e nós o matamos. Nietzsche não zombava da fé, não celebrava a queda do sagrado. Ele anunciava um luto, um vazio no coração do Ocidente. Para Nietzsche, a morte de Deus não é literal. É o colapso de um sistema de significados. Durante séculos, a religião foi o eixo moral, social e existencial. Ela ditava não apenas o certo e o errado, mas também o sentido do sofrimento, o valor da vida e o destino após a morte. Mas a ciência, a razão e o individualismo colocaram Deus em segundo plano. E, ao perder essa referência, o mundo perdeu o chão. A frase aparece em A Gaia Ciência, dita por um louco que corre pelas ruas anunciando o fim de Deus. Mas ninguém entende, porque as pessoas continuavam vivendo como se Deus ainda estivesse lá, como se o sentido ainda estivesse garantido. Nietzsche via isso com inquietação. Sabia que a liberdade pós-religiosa traria não apenas emancipação, mas também angústia. Com Deus fora do centro, a responsabilidade pelo sentido da vida agora era inteiramente nossa. E isso não é pouca coisa. O ser humano, órfão do absoluto, teria que aprender a viver sem chão, sem mapa, sem promessas, sem céu, sem castigo, sem perdão automático. Para Nietzsche, essa era uma tarefa para poucos, mas necessária para todos. A morte de Deus é também o nascimento do indivíduo consciente. Mas nem todos querem nascer. Muitos preferem dormir, mesmo dentro de si mesmos. Se quando os pilares da moral desaparecem, quando o certo e o errado deixam de ter um fundamento absoluto, Nietzsche via a modernidade como um campo de ruínas. Destruímos o que nos guiava, mas não criamos nada à altura para colocar no lugar. E isso nos deixou expostos, sozinhos diante da existência. Sem Deus, surgem perguntas dolorosas. O que importa? Por que viver? Para que lutar? É nesse ponto que surge o niilismo, o sentimento de que nada tem valor, de que tudo é vazio. Nietzsche o chamava de a doença do Ocidente, uma crise espiritual silenciosa, onde o homem perde o chão e se esconde no tédio, no consumo, na distração. Não se trata apenas de desespero, mas de um silêncio interior devastador. Uma ausência de sentido que paralisa por dentro, enquanto o mundo exige movimento constante por fora. Existem dois tipos de niilismo, segundo ele: o passivo, que se rende ao vazio e vive anestesiado, e o ativo, que destrói os antigos valores, mas ainda não é capaz de criar novos. A maioria das pessoas vive no niilismo passivo. Trocou Deus por distrações, trocou sentido por validação, trocou fé por dependência de ideologias, influencers e algoritmos. Nietzsche alertava que, onde não há valores reais, qualquer discurso se impõe como verdade. Quando o espírito se cala, o mercado fala. E o que era busca interior vira performance, consumo, identidade fabricada. A morte de Deus abriu espaço para falsos deuses, políticos que prometem salvação, celebridades que ditam estilo de vida, soluções rasas para dilemas profundos. O vazio não ficou vazio por muito tempo. Ele foi ocupado e mal ocupado. Mas Nietzsche via o niilismo como encruzilhada. Ou caímos no abismo, ou usamos o vazio como solo para criar algo novo. Esse era seu grande convite. A destruição dos ídolos deve ser seguida pela criação de novos valores. E essa criação exige esforço e consciência. Ele também nos fazia uma pergunta incômoda. Você vive de acordo com seus próprios valores ou ainda repete moralidades que herdou sem questionar? Para ele, grande parte da moral tradicional, especialmente a cristã, era uma moral de rebanho, baseada em submissão, obediência e conformismo. Chamava isso de moralidade de escravo, um sistema criado pelos fracos para justificar sua fraqueza. Nietzsche propunha uma transvaloração dos valores, reavaliar tudo o que chamamos de bom e mal, separar o que é vivido por convicção do que é apenas tradição. Ele dizia: se você nunca confrontou suas certezas, talvez elas não sejam suas. Além disso, Nietzsche enxergava a moral cristã como uma negação da vida. Uma doutrina que glorifica o sacrifício, a culpa, a renúncia e reprime a vontade de potência, essa energia vital que nos impulsiona a crescer, a transformar, a criar. O resultado? Gera indivíduos culpados por existir,
culpados por desejar, culpados por ser quem são. Para ele, a moralidade deveria servir à vida, não o contrário. Tudo que nega a vitalidade, a coragem e o impulso criador deveria ser revisto com olhos críticos e uma alma disposta a renascer. A saída proposta por Nietzsche é corajosa e difícil, o surgimento de um novo tipo de ser humano, o homem do além. Esse novo ser não busca fora o que precisa construir por dentro. Ele não herda valores, ele os cria. Ele não vive para agradar, ele vive com propósito. O homem do além é um artista de si mesmo. Rompe com a moral tradicional, enfrenta o sofrimento e transforma a dor em força. Ele não teme a queda, porque sabe que é ali que o espírito se forja. Ele compreende que grandeza não nasce do conforto, mas do embate direto com a realidade. Nietzsche contrapõe essa figura ao último homem. Aquele que vive de forma automática, busca conforto, evita desafios. Ele não quer grandeza, só segurança. Ele foge da dor, foge da dúvida, foge de si mesmo. O último homem vive pela média, vive sem confrontos, vive apenas para manter-se vivo, mas nunca desperto. É alguém que abdica da própria vontade em troca de uma existência previsível e sem riscos, uma vida sem dor, mas também sem profundidade. Ser o homem do além, ao contrário, atravessa o caos e não recua. E ao atravessar, cria. Ele diz sim à existência mesmo com todas as suas imperfeições, porque sabe que a vida não é algo a ser suportado, mas algo a ser moldado, como obra de arte viva. Nietzsche também propôs a ideia do eterno retorno. E se você tivesse que viver sua vida exatamente como ela é, repetidas vezes para sempre? Cada gesto, cada erro, cada silêncio. Você suportaria esse destino? O eterno retorno é uma provocação existencial. É uma forma radical de avaliar se sua vida tem consistência. Se você não suporta repeti-la, talvez não esteja vivendo com verdade. Essa ideia carrega um ensinamento feroz. Se tudo voltasse eternamente, você sentiria gratidão ou desespero? A resposta revela se você está sendo fiel a si mesmo ou apenas obedecendo. Nietzsche sabia que poucos conseguiriam viver assim. Por isso alertava: a maioria será massa, multidão, repetição. Só poucos ousarão o salto da individuação. Ser o homem do além é aceitar a responsabilidade pelo próprio destino. É dizer não ao rebanho, é suportar a liberdade de viver sem dogmas. É escolher o próprio caminho mesmo sem garantias de aceitação. Nietzsche jamais quis que as pessoas vivessem no vazio. Ele queria que deixássemos de terceirizar a origem do sentido. Em vez de buscar o sentido da vida, que dessemos sentido à vida. A morte de Deus não é o fim, é um chamado. Não é a destruição do sagrado, é o seu deslocamento. Agora ele vive onde sempre deveria ter vivido, dentro de você. O maior ato de coragem é se tornar quem se é. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, não o assista em silêncio. Escreve nos comentários: eu escolho o meu próprio caminho. Vamos ver quantos aqui estão prontos para abandonar a ilusão e criar sentido com as próprias mãos. Se você chegou até aqui, é porque isso te moveu. Então faz o básico, se inscreve no canal agora, curte, comenta, compartilha. A sua interação é o que mantém esse conteúdo vivo e gratuito. Não some, faz parte.